Oi pessoal, essa é a nossa terceira aula de função quadrática. Nessa aula a gente vai formalizar algumas ideias que a gente já viu, né, com exemplos na aula anterior, de concavidade, de crescimento, né? A gente vai formalizar essas ideias na aula de hoje. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui, né? A concavidade, pessoal, primeiro, né, vamos ver que a concavidade, a imagem, crescimento e decrescimento, dependem, né, do nosso A, e se o A é positivo ou negativo, vai depender aqui do aspecto da figura, do aspecto do gráfico. Então, por exemplo, se a gente tem o A positivo, a gente já viu, né, concavidade vai ser para cima, concavidade é a abertura, né, a abertura aqui, né, da curva vai ser para cima, e se o A é negativo, a concavidade vai ser para baixo, certinho? Bom, isso aí a gente já tinha visto, né? Só aqui formalizando as ideias, né? Para deixar aqui bem claro. Próxima ideia, imagem da função. A gente sabe que a função quadrática, ela tem como domínio o conjunto dos números reais e como contradomínio também o conjunto dos números reais, tá certo? Mas a imagem, né? A imagem, ela é um conceito mais restrito e a imagem vai depender também aí da concavidade, né? Do valor do A. Se o A for positivo, o que vai acontecer, né? A imagem vai ter um valor mínimo, a função vai ter um valor mínimo. Tá? O menor valor possível que a função vai poder assumir é o valor menos delta sobre 4A. Tá? E aí a função ela vai assumir valores maiores ou igual a esse valor mínimo. Tá certo? Então a imagem vai ser intervalo aqui fechado em menos delta sobre 4A até o mais infinito. Certinho? Até aqui o mais infinito. Bom, e o que acontece se a gente tiver concavidade para baixo, né? Se a gente tiver agora concavidade para baixo, a nossa função ela vai ter aqui um ponto de mínimo, um ponto de máximo, né? Vai ter um valor máximo. Então os valores eles vão subindo, 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 atingem um pico e começam a descer. Então a imagem ela vai ter um teto, né? A imagem ela vai aqui do menos infinito até o menos delta sobre 4A. Esse é o valor limite, daqui não passa. Pessoal, analisar aí a variação, crescimento e decrescimento. Bom, olhando aqui para a primeira metade da nossa parábola, quer dizer, com os valores de x variando de 0 até o x do vértice, de 0 até menos b sobre 2a, olhando para esse intervalo, a gente vê que no primeiro desenho, a função nesse intervalo ela é decrescente. Né? Então, para valores de x de 0 a menos b sobre 2a, a função é decrescente aqui no primeiro desenho e ela é crescente no segundo desenho. Então vamos escrever aqui, né? Do menos 0, do menos infinito até o menos b sobre 2a, a função é decrescente no primeiro caso e crescente aqui no segundo, né? Do menos infinito até o menos b sobre 2a. Pessoal, segunda metade aí do gráfico, vamos analisar, né? O que acontece para valores de x a partir à direita do x do vértice? Bom, no primeiro desenho, função crescente, no segundo desenho, função decrescente. Vamos escrever isso aí. Então, ó, de menos b sobre 2a até mais infinito é crescente quando A é positivo e decrescente, né? Decrescente aqui quando A é negativo, né? Só copiando aqui. Foi. É isso. Ok, pessoal? É isso então, né? Vamos ver mais uma ideia. Ideia de estudo do sinal. A gente já tinha visto aí estudo do sinal em função afim. Vamos dar uma olhadinha também como é que fica esse conceito aí em função quadrática. Então, quando a gente fala de estudo do sinal, a gente está querendo analisar o sinal, né, se é positivo, se é negativo, o sinal da imagem de um valor na função. Então, o que acontece é o seguinte, quando o x que a gente pega ali no domínio da função, ele está entre as duas raízes, ele está ali entre o x1 e o x2, né, entre as raízes da função quadrática, o que vai acontecer é que a imagem desse x e o valor de A vão ter sinais opostos. E se o x estiver fora aí do intervalo entre as duas raízes, se ele não estiver entre as duas raízes, o que vai acontecer? A imagem dele e o A vão ter sinais iguais. Vamos confirmar isso aí num desenho, né? Vamos dar uma olhadinha. Deixei um espacinho aqui para a gente ver. Vou fazer um desenho. Vamos lá. Representando aqui primeiro, né? O que acontece?
quando A é positivo e depois o que acontece quando A é negativo. Então aqui o A maior do que zero e aqui o A menor do que zero. Vamos fazer os dois desenhos, né? Eu vou fazer aqui para simplificar só o desenho do gráfico cortando o eixo X em dois pontinhos, né? São essas duas situações aqui, para A maior do que zero e para A menor do que zero. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, ficou bonitinho. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos ver. O que acontece se eu pego um valor de x que está entre as duas raízes? Vamos ver, entre as duas raízes. Então, no primeiro caso, eu vou pegar um x aqui nesse intervalo e no segundo caso, eu vou pegar um x aqui nesse intervalo. Tá? No primeiro caso, se eu pego o x aqui nesse intervalo, repara que o desenho aqui do gráfico está abaixo do eixo x. Então, imagem negativa. E nesse outro desenho, no segundo desenho, a imagem está positiva porque o gráfico está sobre o eixo x, está acima do eixo x, certinho? Vamos ver, menos, mais, e aqui os sinais de A, mais e menos. Repara, ó, que está com o sinal trocado, né? Realmente tem sinais opostos, essa primeira afirmação aqui está certinha. Vamos conferir se a segunda afirmação está correta também? Vamos lá, se o x não está entre as duas raízes, então o f de x e o a tem sinais iguais. Vamos ver se isso realmente acontece. Vamos lá, peguei um x aqui, ó, ou então aqui, quer dizer, que não está entre as raízes, esse x vai ter sinal positivo quando a é positivo. Legal, sinais iguais. Vou pegar um x aqui e um x aqui, né? Tanto um quanto o outro tem sinais negativos, que é exatamente o sinal aqui do a, o f do x e o a tem sinais iguais. Certinho essa ideia? Então eu sei, né, que é fácil da gente verificar, da gente entender essa ideia quando a gente olha, né? Quando a gente olha para o desenho, tá? Mas é legal também que a gente saiba expressar esse resultado em palavras, em símbolos, para a gente conseguir resolver, por exemplo, uma questão conceitual, uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então, de repente, pode aparecer lá, né? Ah, se x está entre as raízes de uma função quadrática, então f de x e a
Vou escrever aqui. Próximo intervalo aí, vamos analisar. Se a gente pegar um valor de x entre menos 4 e 3, o que vai acontecer? Você vai ter valores positivos aparecendo